Vamos falar sobre UTI? Você sabe quando um pet precisa de UTI? Ou você sabe como funciona esse tipo de serviço? Ou para você, médico veterinário que está nos escutando, você tem ideia de qual é o melhor momento para encaminhar um paciente para uma UTI? Então, meu nome é Ruben Cavalcante, eu sou fundador e diretor do Grupo Hospitalar Pet Suporte, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal que tem a ver com a nossa origem, né? Que é a ver com emergência, a ver com intensivismo, para a gente poder lidar com esse tema tão importante que é a UTI e falar especificamente sobre a nossa UTI. Então, hoje a gente tem aqui a doutora Stella Riffeld, assim que fala. Quase. Como que fala? Refel, desculpa. Médica veterinária intensivista, coordenadora da UTI do Grupo Hospitalar Pet Sport. Bem-vinda. Stella, então, para a gente começar, eu queria te perguntar o seguinte. Vou fazer duas perguntas. Eu quero que tu te apresente, quero que tu me diga como é que é a tua trajetória dentro do intensivismo, né? Tu tá com a gente há bastante tempo. Mas eu queria te perguntar depois, na sequência, qual é o teu propósito específico dentro do intensivismo veterinário? Uhum. Bom, eu comecei, acho que minha trajetória de gostar mais dessa parte de UTI, de intensivismo, justamente no Pet Support, né? Eu fui enfermete aí por 2 anos, e nesse período eu vi uma medicina diferente do que eu estava acostumada, assim, nos outros lugares, nas outras clínicas, né? Eu vi uma medicina mais baseada em evidência, né? Eu já vi também, assim, um cuidado mais intensivo, uma evolução nesse sentido, né? Mas eu sempre tive aquela pulguinha, assim, de será que a gente conseguiria salvar esse paciente, né? Ir um pouco além, se a gente tivesse algum suporte, né? Adicional, enfim. Então, assim, desde a metade da graduação, que foi quando eu conheci o Pet Support, eu comecei a estudar um pouco mais essa parte de UTI, de emergência, né? Fiz um aprimoramento ali online e comecei a estudar isso. Daí, quando chegou na etapa final ali do estágio obrigatório, né, curricular, eu fui para São Paulo, né, fazer ali na UFAB, na parte de UTI, de intensivismo. E aí foi quando eu tomei um baque, assim, né? Porque eu estudava muito, então eu achava que eu já sabia alguma coisa. Eu cheguei ali e eu fiquei, meu Deus, eu não sei nem ligar um ventilador na tomada, né? Então, acho que ali foi uma coisa que eu vi realmente, nossa, eu gosto muito disso, mas esses 2, 3 meses que eu tô aqui não vão ser o suficiente pro aprendizado todo que eu preciso ter, né? E eu acho que a gente até teve essa conversa na época, assim, né? Quando eu te falei, não, vou ficar mais um tempo em São Paulo, assim. E o que eu ouvia muito aqui do Sul, até por a gente não ter também, né, grandes referências de UTI, pensando em ventilação mecânica, na veterinária, né, coisas mais avançadas, eu sempre ouvia muito, Stella, não vale a pena intensivismo, né, não tem área, não vai ter onde trabalhar, não vai ter muito como fazer isso. Eu acho que tu foi uma das primeiras pessoas que me disse, não, vai lá, a gente uma hora vai ter uma UTI, vai ser legal, a gente vai precisar de gente com isso, né. Então sou muito grata, inclusive, por esse apoio, assim, porque realmente foi um incentivo para eu, não, vou pra área que eu gosto, né? Então eu fiquei lá em São Paulo nesses 2 anos, fiz a residência, junto, né, a gente faz a pós-graduação na parte de terapia intensiva em emergência, e também lá a gente tinha indicação de fazer mais uma especialização, né? Então eu fiz na parte de neurologia, me tornando então o que eu digo hoje neurointensivista veterinário, né? Na parte de propósito, eu acho que foi muito nesse sentido, né? Eu sempre tive essa pulguinha de não aceitar muito bem às vezes, a perda do paciente, né? Eu queria realmente ter a tranquilidade no coração de que a gente fez tudo, né? A gente chegou no limite do que a medicina pode oferecer, né? O que a veterinária pode oferecer hoje, e realmente a gente não tinha como ganhar essa luta, né? Então, acho que somando isso, assim, também com os tutores, né? Que é uma coisa que eu tenho um apego, né? Um apreço maior, assim, de cuidar das famílias, de ter esse contato mais próximo num momento tão delicado, eu acho que foi esse propósito, assim, que me fez gostar mais da área de terapia Muito intensiva. legal. E hoje tu vê a UTI, até para o pessoal entender, né? Tem colegas assistindo, tem tutores também, né? Responsáveis. Essa UTI veterinária, ela, ainda mais tu tendo vindo de um centro de referência que para mim é muito mais que nacional, né? A UFAP é um lugar absurdamente de uma qualidade muito alta. Qual é a comparação que tu vê assim, entre uma UTI humana, né? Porque, claro, a veterinária nos últimos anos a gente está se desenvolvendo, então a veterinária ela desenvolveu realmente nas últimas décadas, muito, né? As várias especialidades vêm se desenvolvendo para atingir patamares que a medicina humana já atingiu, né? Algumas coisas eu posso dizer que a gente está até muito próximo da medicina humana, outras mais distantes. E em relação à UTI, assim, o que tu vê de diferença entre uma UTI veterinária, uma UTI humana? São iguais, não são?
Hoje eu entendo que a gente tá chegando num nível de aproximação mesmo, assim, né, eu tive muito contato com médicos também intensivistas, né, humanos, que às vezes com o seu paciente, assim, né, à beira-leito, conversando, e eles diziam: "Nossa, às vezes até vocês têm um suporte que a gente não tem", né. Então, assim, hoje a gente tem condições de, assim, fazer uma monitorização intensiva, né, questões invasivas de monitorização, né, além, obviamente, da parte de suporte, oxigenoterapia, alto fluxo, né, ventilação mecânica, que são coisas que às vezes a gente vai num suporte, assim, mais de bairro, por exemplo, uma UPA, a Uhum, gente não tem nada nem perto disso, né. uhum, Então, assim, são coisas que realmente às vezes até a área PET, né, vai desenvolvendo um pouco mais. Eu lembro, assim, na enchente também a gente teve, né, com a ambulância aqui, da parte da UFAP também, e o pessoal da medicina humana entrava na ambulância e dizia: "Nossa, pessoal do SAMU, a ambulância de vocês tem muito mais coisa que a nossa. Nossa, vocês dão um suporte muito maior", né. Então eu entendo que a gente está se aproximando, né, em termos legal. de equipamento, né, e tudo mais, mas eu vejo, e é engraçado dizer isso, que na veterinária muitos tutores dizem: "Nossa, o cuidado de vocês é mais humanizado do que eu Uhum, vi quando eu estava com o meu pai na UTI ou meu irmão na internação, né, vocês tratam o nosso bichinho com tanto amor, com tanto cuidado, e vocês colocam isso na fala de vocês, que é uma coisa que a gente não sentiu na medicina humana, né". Então é engraçado, assim, a gente fala da humanização da parte veterinária, mas eu acho que vai também um pouco além da técnica, né. Eu acho que, assim, claro. ambos os lados, assim, óbvio, muita coisa a gente ainda não tem literatura veterinária, né, então tem coisas que a gente ainda vai buscar na medicina humana, né, vai também às vezes extrapolar de alguma forma, né, Uhum. óbvio com muito cuidado. A gente lida com pelo menos 2 espécies principais que são Uhum. muito diferentes, né. E É. muitas vezes as Uhum. pessoas entendem que um cão, um gato é uma criança, mas a É. gente sabe que não, E né. mesmo assim, né, os desafios da UTI são diferentes. A gente conversa às vezes com um médico humano que é acostumado a ventilar só um paciente adulto, né. A gente tem paciente de 200 gramas, a gente tem paciente de 80 quilos, né. Então, assim, até o nosso estudo nesse sentido acaba sendo bem nichado, né, Sim, bem individualizado, assim, para o paciente, né. legal. E que lacuna principal tu entende, né, que ter uma UTI veterinária pode preencher dentro da medicina veterinária atual? Uhum. O que eu entendo, assim, né, pensando numa diferenciação, talvez, do que a gente tem numa internação, numa semi-intensiva, né. A gente sempre teve muito a parte da semi-intensiva presente, né, até uma realidade intensiva, assim, na nossa internação. Mas eu acho que o que vai extrapolar, pensando na UTI, seria realmente, né, a gente ter a ventilação mecânica, ter um alto fluxo, ter um leito direcionado para o paciente, né, ter uma equipe individualizada, então ter um veterinário específico que vai ficar atento apenas àquele paciente, né. Então eu entendo que, assim, a UTI ela vem preencher uma lacuna que a gente não consegue dar o suporte na internação, né, um suporte bem individualizado, monitorização contínua, né, realmente minuto a minuto, não é hora a hora, né, a gente entende que é um paciente que em minutos pode ter uma descompensação, né, pode mudar, então a gente tem que estar conseguindo mexer naquilo à beira-leito. Então todos os exames para que enfim, que a gente faz à beira-leito, eu acho que são os diferenciais, assim, são coisas que no dia a dia na internação acaba ficando um pouco difícil de Uhum. desenvolver. Então tu tá me dizendo que são para, obviamente, os casos mais graves, como a gente Sim. já todos têm essa ideia já, Uhum. porque a gente consegue, vamos dizer assim, alterar, um planejamento terapêutico, por exemplo, num curtíssimo espaço de tempo, porque justamente tu tá monitorizando ele, né, de uma forma mais, intensa, então tu Uhum. consegue ver pequenas variações e logo já atuar. Seria mais ou Exato. menos isso. Uhum. E tu lembra de algum caso, assim, específico que te marcou, né? Por exemplo, hoje a gente tem um equipamento que talvez, provavelmente seja o único lugar do sul que tenha, né, que Uhum. é o alto fluxo. Não Uhum. sei se tu quer, de repente, falar um pouquinho sobre ele, Pode algum ser. caso Uhum. que a gente tenha tido com o uso dele, né? Sei. Porque ele veio depois, principalmente do Covid, né? Uhum. Antigamente não se falava tanto sobre a parte do autofluxo, né, tem até mais estudos agora depois do Covid, pela necessidade mesmo, né, de não ter ventilação, assim, para Sim. todo mundo. Mas o que a gente percebe na veterinária, né, ela é uma terapia muito legal, principalmente nos pacientes aí que vão ter um edema pulmonar cardiogênico, né, a Uhum. gente tem uma resposta muito melhor do que uma oxigenoterapia de baixo fluxo, né, que seria aquela de rede. Uhum. Então, qual que é um autofluxo, né? Ele é aquela que vem uma pronguinha nasal, a cânula, né, que vai nos dois narizinhos, então, né, a gente já entende que a gente vai ter um suporte maior do que Aham, apenas uma sonda, claro. né, mas além disso, a gente consegue regular de um fluxo, uma temperatura, né, uma umidade. Ele é uma terapia mais agradável, então mais aceitável para o paciente na maioria dos casos, né, porque ela é mais confortável, mas também ela tem um estímulo maior no sentido de auxiliar realmente a recuperação, né. E quando a gente vai falar na parte do edema pulmonar, por exemplo, que são casos que a gente teve, assim,
mais de um sucesso bem legal, né? Que são pacientes que, às vezes, na chegada até teriam indicação de uma intubação, Certo. mas a gente consegue retardar, né? Ou simplesmente não evoluir para essa realmente ventilação mecânica, fazendo a ventilação não invasiva, né? Porque o autofluxo ele vai fazer uma pressão positiva também ali no final da expiração e vai ajudar esse pulmão a se recuperar de uma forma mais rápida. Legal. Coisa que no baixo fluxo a gente não consegue fazer, né? Então, uma terapia aí que a gente já tem bastante sucesso na rotina, que é bem legal, né? E também com a ventilação mecânica a gente ainda tenta complementar mais isso agora, né? Então, o alto fluxo, por exemplo, só como exemplo de um equipamento diferenciado, né? Ele vai muitas vezes evitar a intubação, que no fim do dia a gente também quer evitar, né? Sim. Mesmo muito legal. Dando seguimento, tu mesmo sabe, né? Como a gente tem um histórico legal de intensivismo, né? Lá no início do PET Support, a gente teve ali como uma das primeiras atuações contratar o professor André Shi, né? Que é um professor especializado nos Estados Unidos, né? Com boards americano de intensivismo e tal. E foi alguém que ficou aqui quase 3 anos conosco, né? Nos apoiando muito nos casos, né? Nos dando todo o suporte e criando esse DNA, essa raiz do intensivismo que tu viu inicialmente, né? E depois ainda saiu para melhorar e voltar, né? E aí agora pensando justamente nesse retorno e nessa renovação que a gente está fazendo em relação à UTI, equipamento, o que hoje a gente está fazendo de diferente no nosso grupo, né? E especificamente na UTI? Eu acho que é uma coisa intrínseca já no nosso DNA, né? De fazer as coisas com excelência. Então, a gente sempre trouxe isso, tanto a parte do amor, né? Que move a excelência, mas eu acho que pensando na excelência, a gente sempre tenta, né? Tanto na parte técnica quanto na parte de equipamento, trazer o melhor possível, né? Da gente, também desenvolver as pessoas, né? Então, a gente está aí há mais de ano já, né? Com um grupo de estudos focado para essa parte de terapia intensiva, para desenvolver, né? Equipe interna, realmente para a gente estar todo mundo habilitado, né? Para a questão da UTI, né? O que acontece? Existem manejos, existem coisas que são mais complexas, né? A própria ventilação mecânica são coisas que a gente não aprende na faculdade de veterinária, né? Então, quem busca especialização também vai indo atrás, né? Parte de emergência. Mas quando a gente tem um serviço de UTI, né? Na unidade, mesmo que a equipe, por exemplo, não vá como um todo atuar, né? Vai ser uma equipe específica, é importante que todo mundo esteja alinhado para receber esse paciente emergencial, né? Depois, quando esse paciente tem alta da UTI, no momento inicial, ele normalmente fica na semi-intensiva, né? Depois fica na internação. Então, é interessante que toda a equipe esteja alinhada de uma forma técnica para conseguir, né, fazer essas transições e ter o cuidado com o paciente. Então, assim, toda a equipe realmente a gente focou, né, em ter essa capacidade realmente de resposta, né, de timing para os casos mais intensivos. E não só isso, né, na parte também de equipamentos, a gente sempre pensou em trabalhar com excelência, né, então a gente tem, assim, a nossa tem realmente um ventilador muito moderno, né, um dos mais legais da veterinária e do mercado. Até terapia, assim, de aquecimento, né? Que é uma coisa que as pessoas não levam tanto em consideração. A gente tem um equipamento muito legal. Então, assim, tudo realmente a gente Todo laboratório, beira-lei. tudo, né? Então, a gente tem um baita ultrassom, né? Pra fazer ali os exames de beira-leito. Tem uma gasometria maravilhosa, né? Exame de coagulação a beira-leito. Então, realmente, a gente construiu todo um cenário para que a gente consiga promover realmente esse cuidado de excelência, como a gente já vem fazendo, né? Perfeito. E a gente não pode esquecer de estar num grande grupo, né? Então, esse grande grupo também nos proporciona, né? Bastante interação, né? A gente tem muitos médicos veterinários também muito bons que podem nos apoiar, né? Especificamente na área de tecnologia, na área técnica também. E deixa eu te perguntar, quais são as tecnologias e os protocolos principais desse serviço? Né? Se tu pode, a gente já citou aqui vários equipamentos, vários tipos de exame, né? Sim. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais específico sobre no isso. dia a dia, assim, né, trazendo um pouco mais da prática, um paciente respiratório, né, pensando um paciente pneumopata, um paciente, de repente, tem um edema pulmonar, algo nesse sentido, né, ele é um paciente que ele vai precisar do uso de oxigenoterapia, então a gente já falou que a gente tem as 3 modalidades, né, então oxigênio de baixo fluxo, alto fluxo, né, que é um equipamento realmente muito diferenciado no mercado, que só a gente tem, né, e a questão da ventilação mecânica também. Então, assim, para esse paciente, a gente tem o suporte completo, a gente vai conseguir fazer os exames, né, a beira-leito, então acompanhar ultrassom torácico, acompanhar raio-x. A gente tem hoje essa disponibilidade, né? Muito importante para o quadro de ventilação, também respiratório, a gente conseguir acompanhar a gasometria seriada, né? A gente tem esse suporte aí 24 horas no exame a beira-leito.
Então, assim, esse paciente está muito bem assistido, né? Um paciente renal, por exemplo, que precisa de uma diálise peritoneal, né? Os nossos pacientes não têm peso para hemodiálise, né? As Aham. pessoas não entendem às vezes o que é isso. Sim. Mas a gente atende um paciente de 5, 4, 3, 2 Uhum. quilos. Esse paciente, se você for passar na máquina de hemodiálise, ele não vai ter, né, Sim. litrais suficiente para voltar. Aham. Então, esse paciente muitas vezes vai, né, precisar da diálise peritoneal. Que também, né, desconheço alguém que faça hoje em dia, né, em termos de UTI, assim. Então, são cuidados diferentes, realmente, que a gente consegue proporcionar ali à beira-leito. Uhum. É muito legal porque, como eu já sou médico veterinário há alguns anos, né, eu consegui, ao longo dos anos, observar tipos diferentes de pacientes, como eles foram evoluindo, né? E hoje, por exemplo, a gente tem, talvez com a maior frequência, o paciente nefropata, né? Já foi lá atrás, desde as doenças infecto-contagiosas, né? Graças a Deus a população veio vacinando. Depois a gente passou muito pelos cardiopatas, né? Neuro também, pacientes neuro. E hoje a gente vê muito paciente nefropata. Sim. Então a UTI, por exemplo, para esses casos vai ser extremamente importante, né? Sim, com certeza, né? Legal. Pacientes de trauma também, né? Se trouxesse já Isso. neuro, eu nunca puxo pro meu lado, É, mas a parte de neuro também é bem importante, né? Um paciente que tem um trauma crânioencefálico, tem pacientes que, por nível de consciência, né, tem indicação de intubação para proteção de via para aérea, proteção, né? claro. Então, são pacientes também que se beneficiam muito aí de uma Legal. tecnologia avançada. Porque hoje os nossos pacientes estão vivendo muito mais, né? Então, no momento também que esses pacientes vivem muito mais, a expectativa de vida cresceu 50%, eles também acabam ficando mais expostos a, né, qualquer tipo de patologia, né? De doença, de acidentes, enfim, né? Então, a gente está vindo para conseguir dar esse suporte adicional ainda, né? Eu queria te fazer algumas perguntas que eu acho que seriam perguntas bem comuns de tutores, tá? Então, até vou te dizer para, né, a gente falar para os tutores diretamente, né? Pensando assim, eu sou um tutor, né? E aí eu tenho esse entendimento da questão da UTI, né? Como que, como é que, por exemplo, funciona uma comunicação de evolução para mim, tutor, né? O paciente está internado. Exatamente, né? Exato. É assim, a UTI a gente realmente tem um veterinário disponível ali 100% para o paciente, né? Então, uma equipe bem individualizada. Então, a gente entende também, né, que a nossa comunicação consegue ser muito mais efetiva, né? Por realmente a gente ter mais disponibilidade. Então, a gente tem mais boletins diários, né? São boletins de comunicações que a gente faz. Também ali por via telefônica, né? A gente vai ter essa comunicação. E também o horário de visita é bem mais estendido. Então, a gente consegue encaixar mais momentos de visita, né? Ao longo do dia, para justamente ter esse cuidado e estar mais perto dessa família, né? A gente entende que é um quadro delicado, né? Quando o paciente está na UTI. Então, a família também está com uma instabilidade, às vezes, né? Emocional. Então, assim, a gente entende que realmente o paciente da UTI é um paciente que precisa de um suporte maior nesse sentido, assim como a sua família, né? Legal. E quais seriam, assim, os critérios de admissão, né? Por exemplo, eu sou um tutor, que situação eu entendo que o meu pet, ele, né, ele precisa ir para uma UTI ou não? Sim. Normalmente o que a gente vê na terapia intensiva é que não é o tutor que vai trazer esse paciente direto, né? Ele provavelmente vai dar entrada no hospital, Claro. em emergência, né? Um quadro mais grave, e a internação, né? Ou de repente a clínica de bairro, que não vai conseguir dar um suporte, né? Vai pedir ao tutor, então, que busque a UTI, né? Mas, assim, o que a gente entende que seria critério, né? Para a parte da UTI? Realmente um paciente que tem algum tipo de instabilidade hemodinâmica. E o que é isso, né? Ele não está conseguindo fazer efetivamente ou manter algum parâmetro vital, né? Tipo, Então, de repente, pressão. a pressão tá ruim, a saturação tá ruim, né? Xixi, não tá Dando prestando, oxigênio. né? Então, assim, são vários fatores que a gente entende que são instabilidades que na UTI, com certeza, ele vai estar melhor assistido, né? Mas, normalmente, a porta de entrada vai ser o serviço de emergência, né? A Entendi. consulta de emergência ou, às vezes, um encaminhamento. E a gente sabe que numa emergências, coisas assim, o tempo conta muito, né? Então, tu poderia falar um pouquinho sobre os sinais, daqui a pouco, que um tutor pode perceber no seu pet, né? Que possa evidenciar, assim, preciso... Claro, eles são sinais muito parecidos com a própria emergência, como tu trouxe, né? Então, a emergência vai puxar para dentro da UTI. Sim. O que a gente entende, né? Muitas vezes o tutor não vai conseguir, obviamente, aferir parâmetros em casa. Então, o que a gente conversou, né, de instabilidade, de hemodinâmica, a pessoa às vezes não consegue ter essa noção, né? E a gente vai perceber alteração de nível de consciência, dificuldade respiratória. Quando tu fala nível de consciência,
é tipo assim, um pet que daqui a pouco desmaiou, uma coisa assim? Desmaiou, Aham. né? Teve convulsão, não voltou bem da Convulsão, convulsão, não tá exato. responsivo, né? De repente tá num cantinho, você chama, ele não vem, é Tá um muito paciente super dormindo no agitado, canto, aham, né? Um paciente tá. também, por exemplo, que não quer comer muito tempo, pode ficar hipoglicêmico, né? Pode ter um problema por isso também. Sim, é porque, Então, eu te pergunto uhum, porque esse tipo de sinal pra mim ele é menos óbvio. Por exemplo, sim, se tu tem um paciente que tá com a linguinha roxa, uhum, com muita dificuldade respiratória, a gente sabe que provavelmente é sim. um caso para, né, provavelmente para Uhum. UTI. É, né, um paciente também, por exemplo, tá quente, tá com febre prolongada, né, as pessoas: "Ah, vou dar uma dipirona". Bom, não melhorou, é perigoso, né, uma temperatura alta por um tempo prolongado pode até alterar fator de coagulação. Então, assim, são coisas que na rotina a gente não tem tanta percepção, mas que são tão perigosas quanto o paciente em descompensação respiratória, né, que Legal, também tem indicação. muito bom. Eh, Deixa eu te perguntar mais uma questão, assim, ó, que agora eu me lembrei. Tu tem, às vezes, pacientes que ele tem alguma doença prévia, né? E essa doença, em muitos momentos, pode descompensar. A gente já falou de algumas aqui, né? Uhum. Mas acho que é legal falar também sobre isso, porque tem esses sinais que são mais clássicos, mais visíveis. Mas assim, eu sou. Vou dar um exemplo. O meu cachorro, ele é cardiopata, por exemplo, né? Pô, é legal saber, né, que existe uma UTI, porque pode ser que em algum momento ele possa agudizar algum problema, né? E eu saber onde buscar ajuda, né? É, então Eu ia te perguntar, que doenças podem ser assim, eu como tutor sei de várias doenças crônicas, quais delas será que a gente uhum. É, pensando ficaria assim atento? nos sistemas, né? Pensando mais na parte renal. A gente pode ter um paciente que é doente renal e, de repente, né, teve uma agudização do quadro, teve uma piora, né? Um paciente que realmente já vinha acompanhando, daqui a pouco os exames são muito ruins, né? A gente sabe que altera também pH, e são várias complicações que podem ser, né, exigir uma resposta rápida. Na parte da neurologia, né? Um paciente que, de repente, teve uma crise muito prolongada e não retomou tão bem, ou, por exemplo, paciente que entrou em crise convulsiva, né, e não parou. Um Uhum, paciente cardiopata, né, pensando em edema pulmonar, por exemplo, né, de uhum, repente ele não está respirando tão bem, né. Além disso, pensando num pneumopata, né, de repente ele começa numa tosse que não passa. uhum. Então, assim, são vários quadros que a gente pode ter uma agudização, a gente pode ter uma piora do quadro, e que a gente chama de timing, né, no momento adequado, realmente é o mais rápido. A gente precisa de uma resposta aí quase que imediata, né. Então é uma coisa que a gente não pode aguardar muito em casa para levar para o atendimento, senão a gente realmente pode aí perder a chance de conseguir salvar o pet. Então, Estela, a gente indo aqui pro encerramento, eu queria te perguntar assim, bom, pode eventualmente chegar pacientes, né, para UTI através de uma emergência, de um atendimento, ou daqui a pouco é um paciente que estava na nossa internação e evoluiu para UTI. Às vezes isso pode acontecer também de uma cirurgia, dependendo da situação. Mas pensando assim, em encaminhamento que pode vir, né, como tu comentou antes, de outras clínicas parceiras, clínicas que não têm a UTI, como é que funcionaria, esse operacional? Uhum. Assim, no site a gente vai ter mais informações, né, também nas redes sociais, mas o contato inicial se dá pelo nosso WhatsApp, né, o WhatsApp do número da UTI, para a gente realmente já dizer se tem vaga disponível ou não, né, porque é Claro, importante, antes de encaminhar o paciente, checar se tem leito disponível, perfeito. né. Uhum. A partir disso, tendo leito disponível, a gente vai passar um formulário, então, para o VET preencher, do encaminhamento com as informações principais do paciente, o que já fez de medicação, de suporte, como que ele se encontra, né, que alteração principal e por que, né, desse encaminhamento para UTI. E a partir disso, né, a gente já vai criar o grupo do paciente, então, para atualizar o veterinário, né, que encaminhou. Então, esse vet vai continuar com a gente ao longo de todo o processo da internação, Importante, né? né? Depois também vai com a indicação, né, de retomar o acompanhamento com ele. Então, realmente, a gente está aí servindo, né, a serviço do vet também encaminhante nesse momento ali da terapia Aham. intensiva, né? E a gente vai criar esse grupo, então. Então, o paciente chegando na admissão, a gente já vai mandar o boletim admissional, né? Já vai conversar com o vet, vai receber também boletins diários aí dos turnos sobre toda parte, né, de monitorização do paciente, de medicação, de ventilação, de resposta, De como toda a tá. condução do caso. Exatamente. E ao longo desse Uhum, processo, né, a gente vai conversando, vai trocando, também, né, com contato com a família concomitante com esse vet, né, pra gente estar sempre todo mundo alinhado. uhum. Família, vet externo, né, e também ali a UTI. Ótimo. Para finalizar então, né, a UTI no final,
é o nosso esforço técnico, médico, veterinário para recuperar os pacientes mais graves, né? Uhum. Eu acho que a gente já tem como médico veterinário uma grande missão, uma missão muito nobre, né? E que agora a gente continua, né? Dando passos cada vez maiores para conseguir salvar, né? Os nossos amados pets. Baseado nisso, eu queria que tu deixasse uma mensagem final, né? Tanto para colegas que podem estar assistindo, quanto é, tutores de animais, né? Em relação a esse tema. Eu acredito que assim, quando a gente tá falando em terapia intensiva, né, é muito importante a gente respeitar o tempo das coisas. Então, às vezes, a gente opta por esperar, por aguardar, e aí que tá o nosso problema, né? E aí que mora o maior perigo. Porque quanto, né, mais tempo demora pra gente conseguir ter uma resposta efetiva, né, um tratamento adequado, muitas vezes, né, isso vai aí piorar o nosso prognóstico. Então é importante, né, da parte do tutor, percebe que, né, seu paciente tem uma alteração importante, o paciente precisa de uma assistência maior, já procura atendimento, né, num local que tenha uma unidade de terapia intensiva. É importante isso, né? Porque o paciente já está descompensado, encaminhar, transportar depois também é Para não complicado. perder mais tempo. Né? Então, priorizar realmente, Uhum. né, a conveniência de ter a unidade de terapia intensiva no local, acho que é muito importante, Legal. né? E na parte também do VET, né, externo, das clínicas que são nossas parceiras, né, eu acho que também é importante a gente falar sobre esse timing, né, sobre esse tempo de encaminhamento. Às vezes a gente tenta segurar um pouco mais, acha que vai conseguir fazer e percebe que aquele paciente ele não está tendo uma evolução, né? Às vezes esse paciente vai estagnar realmente, né? Às vezes ele precisa de um suporte um pouco maior. Então, é muito comum, né, não ter gente receber o paciente que está muito deteriorado já. Então, a gente pensa, de repente, se tivesse encaminhado um pouco antes, a gente conseguiria, né, ter dado tal suporte, que realmente eles só tem na UTI, né? E realmente teria conseguido recuperar esse pet de uma forma mais efetiva. Então, é importante também a gente entender, né, que às vezes a gente vai ter alguma limitação mesmo de nem técnicas, de equipamento, do local que a gente está. E o encaminhamento seria aí a resposta também mais assertiva para o tratamento desse paciente. Muito legal. Eu acho que para finalizar também, pensar que a gente, como sempre, né, o amor que move a excelência é um slogan que foi criado justamente para trazer o peso do técnico a excelência, né, conectado ao técnico, que é o que a gente citou muito aqui, mas o amor, né? Então, e aí é um amor que a gente sempre fala que não é um sentimento, né, mas é a nossa atuação em cima dos casos, né? Então, como é que a gente diz no Pet Sport que a gente realmente ama os pets, né? Estudando muito, trabalhando para sermos os melhores, né? E aí, com certeza, a gente vai continuar dando esse suporte emocional para as famílias também, né? Que é algo que nos caracteriza bastante também, né? Para que o atendimento ele seja completo. A gente sabe que não adianta, né, nós termos um excelente atendimento técnico sem cuidar da família, e também não adianta cuidar da família sem, né, cuidar do paciente de uma maneira adequada. Elas têm que andar juntas. Tem que andar juntas. Então, muito obrigado, né? Obrigado a todos por participarem desse podcast conosco e nos vemos no próximo episódio.